Boa noite a todos. Havendo o número legal, conforme a assinatura dos senhores vereadores, no livro de presença, invoco a proteção de Deus em nome do povo de Parinapuã, dou por aberto os trabalhos da 60ª sessão ordinária, dia 8 de junho de 2020. Peço ao Edil Gilmar de Freitas que faça a leitura de um trecho bíblico. Que eu bati a mão. Boa noite a todos. Em nome do senhor presidente, os demais edis que compõem a mesa, faz parte aqui da mesa, os munícipes presentes, doutor Alessandro, o Vino presente a essa sessão ordinária, o nosso boa noite. Agradecer a Deus por mais um dia, por mais uma noite, mais uma sessão, onde aqui estamos representando aí o Poder Legislativo, onde vão ser discutidos e aprovados alguns projetos. E vamos meditar na palavra do Senhor, em referência, ao nosso Pai amado, Deus Todo-Poderoso. Eu vou ler aqui um trecho que se encontra no livro de Apocalipse, a partir do capítulo 22. Capítulo 22, versículo 6. Admoestações e promessas finais, conclusão. O versículo 6 relata da seguinte forma: E disse-me essas palavras, são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar ao seu servo as coisas que breve hão de acontecer. Eis que perto venho, bem-aventurados aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas, e havendo-os ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, que me mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras desse livro e adoram a Deus acima de todas as coisas. Palavra do Senhor. Solicito ao secretário que promova a leitura da ata da 69ª sessão ordinária, realizada no dia 26 de maio de 2020. Senhor presidente, por questão de ordem, no parágrafo 5º do artigo 134 do regimento desta Casa, solicito dispensa da ata da sessão 69, da sessão ordinária, realizada em dia 26 de maio de 2020. Está em discussão um pedido do edil Lorivaldo Silvestre. Está em votação um pedido do vereador Lorivaldo Silvestre. Quem estiver de acordo, permaneça como estão, e quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos os vereadores o pedido do vereador Lorivaldo Silvestre. Está em discussão a ata da 69ª sessão ordinária. Está em votação a ata da 69ª sessão ordinária. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, e quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos os vereadores a ata da 69ª sessão ordinária. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o expediente, onde os livros de inscrições encontram-se abertos para o uso da palavra no pequeno expediente, grande expediente e explicações pessoais. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura das matérias constantes do expediente.
Paranapuã, São Paulo, 3 de junho de 2020. Mensagem. Referente ao projeto de lei número 024, de 3 de junho de 2020. Ementa. Altera o parágrafo 1 do artigo 3º da Lei Municipal número 1542, de 10 de dezembro de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores. Submeta a apreciação dessa Igreja Casa Legislativa o incluso projeto de lei que altera o parágrafo único do artigo 3º da Lei Municipal número 1542, de 10 de dezembro de 2019. A propositura em tela visa estender o prazo da opção do refis, em decorrência de muitos contribuintes com débitos inscritos na dívida ativa, com dificuldade de sanar os mesmos, devido ao isolamento social decorrente à pandemia do Covid-19, não havendo maior razão que possam obstaculizar a proposta, estando em consonância com o interesse coletivo, nesse difícil momento, por que passa o município. Envio a presente propositura a essa augusta Casa de Leis, que certamente dará sua apreciação com a habitual temperança e já conhecida celeridade. Sérgio Antônio Polarini, prefeito municipal. Ao excelentíssimo senhor Hélio Kirchmass, presidente da Câmara Municipal. Projeto de lei número 024, de 3 de junho de 2020. Altera o parágrafo único do artigo 3º da Lei Municipal número 1542, de 10 de dezembro de 2019. Sérgio Antônio Polarini, prefeito municipal de Paranapuã, Estado de São Paulo, no uso de suas legais atribuições. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Parágrafo único do artigo 3º da Lei Municipal número 1542, de 10 de dezembro de 2019, como medida econômica visando o enfrentamento de crises geradas à população pela pandemia decorrente do coronavírus, Covid-19, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Parágrafo único. A opção poderá ser formalizada até dia 31 de agosto de 2020. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições ao contrário. Paranapuã, São Paulo, 3 de junho de 2020. Sérgio Antônio Polarini, prefeito municipal. Parecer jurídico ao projeto de lei número 024/2020. Ementa. Altera o parágrafo único do artigo 3º da Lei Municipal número 1542, de 10 de dezembro de 2019. É o relatório. Trata-se de um projeto de lei que propõe prorrogação de prazo para adesão aos refis, instituto pela referida lei municipal. A matéria é de competência do prefeito municipal, nos termos do artigo 35, parágrafo único, inciso 6º da Lei Orgânica Municipal, bem como se trata de assunto de interesse local, em que o município pode legislar. Quanto ao mérito, a propositura está adequada à nova realidade, em decorrência do problema de saúde pública enfrentado pela cidade e o país, não implicando em renúncia de receita. É o que seria vedado nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, não vislumbro inconstitucionalidade e ilegalidade aparente na presente propositura, não me opondo à tramitação e apreciação do projeto de lei em questão. Pelo exposto, opino pela constitucionalidade e legalidade do presente projeto de lei, ressalvando que o parecer é meramente opinativo, tendo as comissões permanentes e o plenário total soberania para deliberar e divergir sobre o entendimento da assessoria e consultoria jurídica. É o parecer Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, 8 de junho de 2020. Alessandro Rodrigues Teodoro, assessor e consultoria jurídica. Senhor presidente, por questão de ordem no termo do artigo 66 do regimento interno dessa casa, solicito a dispensa do parecer do projeto de lei número 24 de 2020, de autoria do Executivo, para que seja discutido e votado nessa sessão, dada a importância da matéria, vez que o Executivo está prorrogando o prazo dos municípios possa estar finalizando, formalizando os parcelamentos dos seus débitos junto à Prefeitura. Está em discussão
o pedido do vereador Lorivaldo Silvestre. Está em votação o pedido do edil Lorivaldo Silvestre. Quem estiver de acordo, permaneça como estão, e quem for contrário, que levante. Aprovado por todos os vereadores o pedido do vereador Lorivaldo Silvestre. O projeto de lei número 024, de 3 de junho de 2020, voltará na ordem do dia para ser discutido e votado. Emenda modificativa número 01 de 2020 ao projeto de lei número 19 de 2020, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro 2021 e da outras providências. Artigo 1º. O artigo 6º do projeto de lei número 19 de 2020 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 6º. A Câmara Municipal encaminhará à Prefeitura sua proposta orçamentária até 30 de agosto de 2020. Artigo 2º. Se faz necessário tal alteração em razão do mês de julho ser recesso legislativo. Artigo 3º. Esta emenda entrará em vigor na data de sua aprovação. Artigo 4º. Revoga-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo. Sala das Sessões. Vereador Antônio Fernando Soares, aos 27 dias de maio de 2020. Hélio Kilchimazo, vereador. A emenda modificativa número 01/2020 vai ser encaminhada para a Comissão de Legislação e Justiça. Senhor presidente, não há mais matéria para o expediente. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o pequeno expediente, esclarecendo que o vereador que se inscrever terá 5 minutos para falar sobre as matérias lidas no expediente e não serão permitidas à parte. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o grande expediente, esclarecendo que o vereador que se inscrever terá 10 minutos para falar de qualquer assunto de interesse público a seu critério, podendo conceder à parte. Com a palavra o vereador Lorivaldo Silvestre. Senhor presidente, boa noite. Em seu nome, os senhores edis, a população, aos telespectadores nos sites da Câmara, tanto no Facebook também. Senhor presidente, eu pedi para o senhor fazer um ofício e mandar para o prefeito de Dolcinópolis a respeito da ponte sobre o córrego do Júlio. Porque eu fui questionado essa semana por um morador lá, os moradores, por que essa demora está acontecendo tanto. Porque ele me reclamou também que quando deu aquela penúltima chuva aí, que choveu meio forte, o filho teve que pousar na vila porque o desvio foi arrancado. Então ele me questionou, aí pedi para o senhor mandar um ofício lá, e perguntando para ele se foi editado, o que aconteceu, porque do dia que está na placa lá, que começou o serviço em outubro do ano passado, está 4 meses, mas com certeza deve ter editado o prazo. E ali está bem dizer cru, porque só tem uma cabeceira pronta assim, em aspa, né? Ainda está com as formas lá ainda de madeira, para ver o que aconteceu, porque geralmente o pessoal ali usa muito, o pessoal que mora ali no bairro do Arraial, usa muito aquela estrada. Inclusive, tem o pessoal que tem laranja lá, o Alfredo, o Marim, precisa muito ali passar caminhão, e outros sim, tem agora a colheita da cana ali, da usina Colombo, que inclusive emprega o pessoal do nosso município, tanto quanto do município dele também, tem pessoal empregado. Então, para ele dar uma posição para mim passar para os moradores dali. Muito obrigado. Senhor vereador Lorivaldo, com certeza o seu ofício vai ser encaminhado para o senhor prefeito municipal de Dolcinópolis.
Comunico aos senhores vereadores que está encerrado o grande expediente, onde passamos a ordem do dia solicitando ao secretário que faça a leitura das matérias que estão na pauta dos trabalhos para discussão e votação. Mensagem referente. Projeto de lei número 024, de 3 de junho de 2020. Emenda. Altera o parágrafo único do artigo 3º da Lei Municipal número 1542, de 10 de dezembro de 2019. Senhor presidente, esse projeto já foi lido nessa sessão. Está em discussão o projeto de lei número 024, de 3 de junho de 2020. Está em votação um projeto de lei número 024, de 3 de junho de 2020. Quem for favorável, permaneça como estão, e quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei número 024. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer número 01/2020. Trata-se de um processo de prestação de contas anuais do Poder Executivo Municipal relativo ao exercício financeiro de 2017, TC 00-64989-16-5, no qual o Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo emitiu parecer favorável à aprovação das contas. O chefe do Executivo, responsável pelo exercício em questão, foi devidamente notificado pela presidência da Casa para apresentar defesa escrita, cuja defesa foi apresentada no prazo legal, alegando, em síntese, que as contas receberam parecer favorável da Corte de Contas em função de ter cumprido os limites legais de despesas de pessoal, gasto com educação, saúde, Fundeb, regularidade no repasse do 12º à Câmara e no recolhimento da Seguridade Social, bem como que o orçamento restou superavitário diante disso, postula pela aprovação de contas. Agora, nos termos regimentais, nos cabe emitir a nossa opinião de conformidade com as convicções legais decorrentes do exercício da vereança. É o relatório. Passamos a opinar. Primeiramente, sabemos que a debilidade não pode, pura e simplesmente, desprezar o apoio técnico da Corte de Contas. Como efeito, o Tribunal de Contas emite tão somente um parecer prévio, opinativo, cabendo ao Legislativo o veredito final sobre as contas anuais do Executivo. Portanto, o Parlamento tem total autonomia constitucional para decidir sobre a prestação de contas anuais do Executivo. Lógico, mediante do fundamento imotivado. A competência para aprovar ou rejeitar contas municipais é da Câmara de Vereadores e não do Tribunal de Contas. Esse último apenas emite parecer prévio opinativo, mas não julga as contas dos prefeitos. O artigo 31 da Constituição Federal dispõe que o Tribunal de Contas é o auxiliar do Legislativo Municipal, mediante controle externo. É o que compete ao referido poder, o julgamento da prestação de contas do Executivo. Citamos, artigo 31. A fiscalização do município será exerce pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Parágrafo 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município, ou conselhos ou tribunais de contas dos municípios, onde houver. Parágrafo 2º. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo 3º. As contas dos municípios ficarão, durante 60 dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. Parágrafo 4º.
É verdade a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Em suma, o julgamento é das contas anuais e não do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que apenas emite opinião, sendo as comissões permanentes e o plenário da Câmara Municipal soberanos para concordar com o parecer ou rejeitá-lo. Feito essas considerações iniciais, passamos à análise de mérito. Compulsando os atos de processo de prestação de contas, esta comissão também constatamos que as contas anuais do exercício municipal relativo ao exercício 2017 se mostram confiáveis e apesar de algumas falhas formais, não alocaram a gestão pública e o erário público. A propósito, verificamos no parecer prévio do Tribunal de Contas, de relatoria da conselheira Cristina de Castro Moraes, que o Executivo cumprir as principais obrigações da administração pública, com aplicação no ensino de 35,15%, despesas com Fundeb, 100%, investimento no magistério Fundeb, 93,91%. As despesas de pessoal foram de 53,43%, aplicado pela saúde, 21,34%. Superávit orçamentário foi de 7,58%. Enfim, o resultado financeiro e orçamentário foi positivo, cumprindo as metas e limites de gasto de pessoal, remuneração dos agentes políticos. Feito isso, embora tenham sido apontadas no parecer prévio algumas recomendações, se revelam de cunho meramente formal, sendo possíveis as devidas correções, por serem falhas sanáveis, de menor gravidade, que não maculam a gestão pública auditada. Desta feita, o nosso entender, o Poder Executivo, em suas justificativas, apresentou as devidas correções para adequação e aprimoramento da administração das verbas públicas e das questões relativas a cada segmento da municipalidade, demonstrando bom trato com a coisa pública. Pelo exposto, nos termos regimentais, opinamos pela regularidade das contas anuais do exercício financeiro 2017, expedindo-se competente projeto de decreto legislativo, aprovando as referidas contas do Poder Executivo Municipal de Paranapuã, São Paulo. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, 18 de maio de 2020. Gilmar de Freitas, relator. Maria de Lourdes Pereira Galbeiro, presidente. Lorival Silvestre de Oliveira, vice-presidente. Projeto de decreto legislativo número 01/2020. Dispõe sobre a apreciação do parecer egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente às contas da Prefeitura Municipal de Paranapuã. Exercício 2017. A Comissão de Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal de Paranapuã, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por decisão unânime, apresenta para a deliberação do douto plenário o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica a aprovação o parecer do egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente ao processo TC 006-484-989, 16-5, exercício de 2017. Artigo 2º. Ficam aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Paranapuã, exercício 2017. Artigo 3º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogar disposições em contrário. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo. Aos 18 dias do mês de maio de 2020. Gilmar de Freitas, relator. Maria de Lourdes Galbeiro, presidente. Lorival Silvestre de Oliveira, vice-presidente. Parecer jurídico ao projeto de decreto legislativo número 001/2020. Trata-se de um projeto de decreto legislativo dispondo sobre a apreciação das contas anuais do Executivo Municipal relativo ao exercício financeiro 2017. É o relatório. Não vislumbre qualquer óbice de ilegalidade ou inconstitucionalidade da presente propositura, pois é de competência da Câmara Municipal julgar em decisão terminativa a prestação de contas do Poder Executivo Municipal, cujo instrumento jurídico adequado é o projeto de decreto legislativo, nos termos do que dispõe o regimento interno da Casa, a Lei Orgânica Municipal e o artigo 31 da Constituição Federal. Diante dos fundamentos expostos, opino pela legalidade e pela
regular tramitação do presente projeto de decreto legislativo número 01/2020, por existirem óbices de natureza material ou formal que impeçam a sua deliberação em plenário, restando nobres edis analisar o mérito da questão, ressaltando ainda que as comissões também não estão vinculadas à presente opinião técnica e jurídica. É o parecer. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, 18 de maio de 2020. Alessandro Rodrigo Teodoro, Assessoria e Consultoria Jurídica. Senhores vereadores, desculpe, saiu fora da pauta, mas eu vou tornar a ler o cronograma das contas do senhor prefeito. Conforme é do conhecimento de todos, como já informado anteriormente, hoje esta casa deve julgar as contas da Prefeitura Municipal de Paranapuã relativas ao exercício financeiro de 2017, as quais receberam parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Solicito que seja feita a leitura da defesa escrita apresentada pelo senhor Sérgio Antônio Polarini, prefeito municipal de Paranapuã, no exercício de 2017, pelo que foi notificado com prazo para apresentação. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, Estado de São Paulo. Senhor presidente, questão de ordem, solicita a dispensa da leitura da justificativa apresentada pelo prefeito municipal, senhor Sérgio Antônio Polarini, em relação das contas do ano de 2017, em razão da conta ter sido aprovada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Está em discussão o pedido do vereador Lorivaldo Silvestre. Está em votação o pedido do vereador Lorivaldo Silvestre. Quem estiver de acordo, permaneça como estão, e quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos os vereadores a dispensa da leitura da defesa escrita apresentada pelo senhor Sérgio Antônio Polarini. Parecer da Comissão de Finanças. Esclareço que o senhor prefeito Sérgio Antônio Polarini foi notificado para essa sessão de julgamento para, querendo apresentar defesa oral, com um prazo de 30 minutos. Estando presente. Informo que o senhor prefeito Sérgio Antônio Polarini não está presente para as argumentações. E também não mandou nenhum representante aqui. Então, vamos dar prosseguimento à matéria. Está em discussão o projeto de decreto legislativo número 01/2020, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento. Passamos à votação do projeto de decreto legislativo número 01/2020, esclarecendo que a votação será nominal nos termos do artigo 168 do Regimento Interno dessa Casa. Está em votação o projeto de decreto legislativo número 01/2020. O vereador que votar sim está aprovando o projeto de decreto legislativo número 02/2019 e também o parecer do Tribunal de Contas e, em consequência, aprovando as contas da Prefeitura Municipal de Paranapuã, exercício 2017.
O vereador que votar não estará rejeitando o projeto de decreto legislativo número 01/2020, também um parecer do Tribunal de Contas e, em consequência, rejeitando as contas da Prefeitura Municipal de Paranapuã, exercício 2017. Assim, passo a convidar os vereadores para votarem. Convido o vereador Antônio Donizete Vicente do Nascimento. Em sequência, convido a vereadora Cláudia Lúcia Siqueira. Em seguida, convido o vereador Gilmar de Freitas. Senhor presidente e demais vereadores, eu faço parte da Comissão de Finanças e Orçamento, também sou relator. De acordo com o Tribunal de Contas, assessor jurídico da Câmara, doutor Alexandre, eu sou favorável, voto sim, a favor da conta do senhor prefeito, Sérgio Antônio Polarini. Convido o vereador Lorivaldo Silvestre de Oliveira. Senhor presidente, eu também faço parte dessa comissão e voto favorável, sim. Convido a vereadora Maria de Lourdes Pereira Galbeiro. Senhor presidente, eu também faço parte da comissão e eu voto sim. Convido o vereador Sérgio Fernandes da Costa. Eu também voto sim, favorável. Convido o vereador Tiago Martinez Gentini Figo. Sim, também, com certeza, sou favorável, sim. Convido o vereador Valdecir Pinheiro de Azevedo. Eu também sou favorável às contas 2017. E eu, Hélio Kishimazu, sou favorável, voto sim ao decreto legislativo número 01/2020. Fica assim aprovado o projeto de decreto legislativo número 01/2009. Automaticamente foram aprovadas as contas do ano 2017. Você falou a quantidade? Unanimidade. Foram aprovadas por unanimidade. O decreto legislativo 01 foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Senhor presidente, não há mais matérias para a ordem do dia. Comunico aos senhores vereadores que está encerrada a ordem do dia, onde passamos as explicações pessoais, sendo que vereador que se inscrever terá 10 minutos para suas conclusões finais e não serão permitidas à parte. Bom, só vou... dois questionamentos. Semana passada, na página do YouTube, eu acredito que se a pessoa acompanha essa página, hoje também deva estar acompanhando, né? A senhora Tatiane Lorenzetti fez um comentário lá. Eu queria saber por que o presidente da Câmara mandou cortar a merenda escolar, né? Eu queria dizer, se essa pessoa criou, né, um outro Face ou alguma coisa, usando o nome dela, né, não sei, ou se foi essa pessoa mesmo que fez esse comentário, queria dizer a essa pessoa que o presidente da Câmara não corta a merenda escolar de ninguém, né? Muito menos nenhum vereador tem esse direito de cortar a merenda escolar de uma criança. Eu não sei de onde ela tirou essa ideia, mas isso pega mal, né? Porque quem está lendo aquela página vai falar, mas como que o presidente da Câmara fez isso? Cortou a merenda escolar do aluno. Muito pelo contrário, né? Sou favorável. A merenda escolar
nós temos uma comissão, um conselho da merenda escolar, né? Eu não sei quem dos vereadores aqui que participa, mas eu acho que deve ter alguém, sim, participando. Esse conselho é que determina. No entanto, uma munícipe fez questionamento ao senhor prefeito da razão de não estar sendo distribuídas a cesta básica, né? O senhor prefeito respondeu na íntegra que o Conselho Municipal da Alimentação Escolar se reuniu e optou por não transformar em cesta básica, que também eu acho que é errado. Porque se o dinheiro veio, mesmo que seja pouco, podia ser doado, né? O Fundo Social deveria de fazer um estudo e ser doado. O dinheiro é dos alunos, né? Para complementar a merenda desses alunos. Então, fica a minha explicação para Tatiane Lorenzetti, que eu não mandei cortar merenda nenhum, não tenho, né, eu não tenho esse poder, né? Eu não tenho essa autoridade de fazer isso. Muito menos, nem o prefeito tem, né? Tá? E outra situação, que eu ando bastante preocupado com os munícipes de Paranapuã quanto à pandemia, né? Eu acho que é de preocupação de todos. É claro que todo mundo tem que trabalhar, defender o seu pão de cada dia, mas eu acho que o pessoal da vigilância tinha que pegar mais firme aqui em Paranapuã. Porque você se vê muita gente se locomovendo sem máscara. Já foi comprovado que a máscara, né, que nós usamos combate em 70%, 80% de eficácia contra o Covid-19. E um dos fatos lamentáveis que eu vejo. O senhor prefeito é um senhor presente nas obras, mas todas as vezes que eu vejo ele presente nas obras, eu nunca vi ele de máscara. Até hoje eu nunca vi o senhor prefeito. Ele teria que ser o primeiro a dar exemplo na cidade. Eu nunca vi o senhor prefeito usando máscara. Desculpe me falar. As pessoas se tomam por esse lado. O prefeito não usa, por que eu vou ter que usar? Tem muita gente que já questionou isso para mim. Então, gente, vamos obedecer o decreto do presidente, o decreto do governador, né? E se tornar mais claras as coisas. Então, não estou falando que o pessoal da saúde não está fazendo nada, mas eu acho que deveria de estar mais presente no comércio, nas ruas, explicando essa questão do distanciamento e do uso da máscara, tá? Porque nós já temos um caso confirmado em Paranapuã, né? Quem entrar lá no site da Secretaria da Saúde já tem um caso confirmado. E hoje ainda estive conversando com o contador da prefeitura. Ele disse que aqui ainda está tranquilo, mas você sabe que isso, de uma hora para outra, pode se alastrar, né? Ele falou que em outra cidade que é da assistência está muito mais evoluída essa doença. Mas eu acredito que em breve nós vamos estar passando, né, por isso. Nós estamos retomando, eu acho que essa pandemia vai passar, mas para passar, eu acho que primeiro nós temos que se educar a nós mesmos, né? Então, é só uma cobrança aí, tá? E respeitar os decretos, né? Porque quem decreta isso, aquilo é o senhor prefeito, né? Então, vamos respeitar também, tá? Muito obrigado.
Não havendo mais oradores, também não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária da Câmara Municipal de Parnapuã a ser realizada no dia 22 de junho de 2020, segunda-feira. Agradeço a Deus pela proteção e orientação que nos deu. Agradeço aos senhores vereadores pela forma respeitosa como participaram e se conduziram nos trabalhos. Agradeço também às pessoas que acompanharam os trabalhos pelo site da Câmara Municipal via Facebook ou YouTube. Boa noite a todos e meu muito obrigado.